Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E-Tributei. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o princípio Arm's Length e o cálculo de preço de transferência. Então, gente, antes de eu ir exatamente para o tema, né, já deixa aqui o like de vocês, né, segue o canal, comente aqui se vocês gostaram, se tem alguma sugestão de tema. E aí vamos ao tema específico, né? O que é esse princípio Arm's Length? Então, gente, toda vez que a gente começa a iniciar nossos estudos nas regras de preço de transferência, a gente acaba esbarrando com esse termo em inglês. E aí, eu não sei vocês, eu lá atrás, quando eu comecei a estudar, precisei trabalhar com isso, eu fui lá na internet ver a tradução desse princípio. E aí, até coloquei uma tela aqui. Quando a gente digita esse termo lá no Google Tradutor, a tradução dele literal é tamanho do braço. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, você sai dessa pesquisa mais confuso do que você entrou, porque o que o tamanho do braço tem a ver com regra de preço de transferência? Aí, a gente o que faz? Digita lá no Google, princípio Arm's Length, aí começa a ver o que tem. Aí, a maioria das coisas vai estar, quase tudo, né? Vai estar em inglês, e aí pode ser que você saiba inglês e consiga ler, mas mesmo que você, pode ser que você não saiba, né? Mas mesmo se você souber o inglês, muitas coisas, na verdade, a maioria das coisas, quase tudo, vai estar escrito sendo aplicável para um outro país lá fora e não vai ser alguma coisa aplicável aqui para o Brasil. Então, por mais que você meio que veja lá, talvez não vai fazer muito sentido, vai ficar faltando essa perninha para a gente linkar com a legislação aqui do Brasil. Ou então a gente pode pesquisar e o que a gente acaba encontrando são alguns artigos científicos, né, alguns estudos, e aí ele vai trazendo um linguajar muito mais aprofundado, técnico, né, muitas vezes acadêmico, e aí também não é fácil da gente entender. Então, o intuito do vídeo de hoje é eu explicar para vocês o que é esse termo, né, o que é esse princípio, de forma simples e prática e bem didática para a gente conseguir aprofundar os nossos estudos, né, nas regras de preço de transferência. Então, pessoal, esse princípio, como eu já mostrei para vocês, a tradução literal dele é tamanho do braço, mas ele não significa, a gente não pode levar pela tradução literal, né? E aí, para a gente conseguir entender, a gente tem que dar um passo para trás, né? Entender o que é regra de preço de transferência, por que esse princípio surgiu, para a gente conseguir entender. E aí, muitas vezes, é exatamente esse passo para trás que a gente precisa dar para compreender esse termo que falta quando a gente vai pesquisar algum vídeo, algum texto na internet, alguma coisa assim. Então, gente, começando lá, né? Hoje em dia, a gente sabe que o mundo é muito globalizado, empresa multinacional é muito comum, então eu tenho uma filial aqui no Brasil, uma matriz lá fora, outras empresas do grupo em todos os lugares do mundo, né? Aquelas empresas com grupos gigantes e tudo mais. E aí, e antigamente não existia. Então, foi algo que foi acontecendo com o decorrer da história, uma evolução natural da sociedade. E aí, a gente sabe que cada país ele possui a sua regra de tributação. E o que as empresas começaram a perceber? Que, olha, pode ser que às vezes eu deixar o meu lucro em um determinado país não seja tão benéfico, e se eu deixasse todo o meu lucro num outro país, né, porque devido às leis tributárias, às suas regras e tudo mais, lá eu teria algum benefício, lá eu pagaria menos tributo. Então, o que eles fazem? Eles faziam uma realocação desse lucro para não tributar, por exemplo, aqui no Brasil, porque a alíquota era muito alta, e mandava para um outro lugar onde tributava menor. Tá? E aí, os países, né, como por exemplo o Brasil, ele falou assim: olha, não é justo. Você está simplesmente, né, mandando seu lucro para outro lugar para tributar, para não tributar aqui no Brasil, porque imagina, ficava com prejuízo, ou ficava com um lucro zero e tal, ou um lucro muito baixo que não era a realidade, porque mandaram todo o dinheiro para fora para tributar lá fora. E aí, como que as empresas faziam essa realocação do lucro tributável? Ela fazia via preço. Então, eu negocio com a minha empresa vinculada, né, como eu comentei, né, hoje em dia as empresas estão no mundo todo. Então, o que eu fazia? Olha, eu vou vender ou eu vou comprar, né, alguma coisa da minha matriz, da minha filial, eu coloco um preço de forma que o meu lucro fique tudo lá fora e aqui a gente fica com lucro baixo. Aí os países falaram: olha, não concordo, não é para ser assim, tudo mais. Então, vamos organizar esse negócio e criaram a regra de preço de transferência. Então, no Brasil, a regra de preço de transferência ele surgiu lá na Lei 9.430 de 1996. Só que assim, no Brasil foi criado nessa data, mas a regra de preço de transferência já existia lá internacionalmente há um tempo e seguindo as diretrizes da OCDE, que nada mais é do que uma sigla que significa
eu até trouxe minha cola aqui. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, não vou explicar o que é o CDE aqui para vocês, mas é chamado de Clube dos Países Ricos e tal, e eles têm algumas regras que quem faz parte, ou mesmo quem não faz parte, algumas coisas para criar boas práticas e tudo mais entre os países. E a OCDE, ele tem esse princípio arm's length, que na tradução literal é tamanho do braço. Eu trouxe até para vocês a própria definição do dicionário de Cambridge para negócios, que ele fala assim: arm's length, ele é utilizado para descrever uma situação no qual duas pessoas ou companhias ou etc. operam de formas independentes, separadas de cada uma. Então, gente, vocês concordam que se eu vender, por exemplo, um empréstimo, né, um exemplo que eu sempre dou, eu vou tomar um empréstimo. Se eu tomo um empréstimo do banco, é uma parte independente. Vai ter lá, eu vou ter que seguir a taxa de juros que o banco impõe, o prazo de pagamento, certo? Que normalmente é regulado pelo mercado, é parecido entre os bancos, pode ter diferença, mas é uma prática de mercado. No entanto, se eu for pedir um empréstimo para minha mãe, provavelmente não vai ter as mesmas taxas de juros, prazo de pagamento que eu teria com um banco, porque minha mãe é uma vinculada minha. Então, assim, nas empresas também acontece da mesma forma, né? Se eu estiver pegando emprestado ou emprestando para uma vinculada, talvez eu vou poder mudar a taxa, a forma de pagamento, do que se eu pegasse num terceiro. E aí, as regras de preço de transferência, eles seguem esse princípio arm's length. Então, ele fala assim, mesmo as operações que você realiza com vinculada ou país sediado em paraíso fiscal, o ideal, o certo é você seguir o preço, tanto de compra, venda, empréstimo, qualquer coisa, o preço que você realizaria caso você estivesse operando com um terceiro, com alguém não vinculado seu, alguém independente. Então, gente, isso é o princípio arm's length que eu trouxe aqui para vocês. Então, ele é utilizado para descrever uma situação no qual duas pessoas, companhias, operam de formas independentes. E aí, no cálculo de preço de transferência, né, o que ele justamente faz? Ah, realizei uma operação com vinculada? Ok, tudo bem, você pode realizar. No entanto, vamos ver se o preço que você realizou com essa vinculada, tanto na operação importação, exportação, empréstimo, tudo mais, estão seguindo os preços que você realizaria com uma pessoa independente de você, alguém que não fosse vinculado, alguém que não tivesse em paraíso fiscal. Esse é o princípio arm's length. E aí, gente, uma coisa muito importante também. O Brasil atualmente não faz parte da OCDE, que é esse clube dos países ricos. E assim, quando o legislador brasileiro, né, ele colocou em lei as regras do preço de transferência, ele não positivou, ele não colocou em lei esse princípio, né, de arm's length. No entanto, né, ele seguiu as diretrizes que tem lá no CDE lá fora. Mas o importante é ressaltar aqui para vocês, o cálculo do Brasil é diferente do cálculo da OCDE, apesar dos dois, né, terem esse princípio que norteia toda a regra de preço de transferência. O Brasil, de certa forma, esse princípio norteia o cálculo do Brasil, mas não é exatamente igual ao de fora. Tem algumas diferenças, acho que nem é o intuito desse vídeo de hoje, mas saibam, né, exatamente o que significa esse princípio. Então, o vídeo de hoje era isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima!